Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas. Neste trimestre, leiam a declaração de fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, porque nós estamos estudando o trimestre com base nessa declaração de fé, a exposição da declaração de fé da CGADB, aprovada no dia 27 de abril deste ano, 2017, na 43ª Assembleia Geral Ordinária da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Vejam esta pré-aula, leiam também os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical. Acessem as redes sociais do portal Escola Dominical, onde os irmãos terão acesso a links de outras videoaulas e de outros textos de apoio. Também nós disponibilizamos, tanto no site quanto nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, lições de outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Depois, se os irmãos tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical ou mesmo aqui no canal do YouTube. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos ao longo da semana com os textos sugeridos da revista das lições bíblicas. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a comparecer, se estiver aqui em São Paulo, ou então a assistir aqui no canal do YouTube a aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, segundo lição do pastor Antônio Gilberto. Neste terceiro trimestre de 2017, nós estamos estudando o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Estamos estudando a declaração de fé da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E o nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e que foi o presidente da comissão especial que elaborou a declaração de fé. E hoje estaremos estudando a lição de número 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma única vez que as Escrituras Sagradas designam a um só tempo Jesus de Senhor e Salvador. Nós encontramos essa expressão de que Jesus é Senhor e Salvador. 19 vezes Jesus é chamado de Salvador nas Escrituras e muitas outras vezes de Senhor. Como Senhor e Salvador uma única vez. E Ele é Senhor e é Salvador. Esta lição está baseada no item 4 do nosso cremos, que diz o seguinte: cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo.
baseada este item em João 3:16 a 18, em Romanos 1, 3 e 4, Isaías 7:14, Mateus 1 e 23, Hebreus 10 e 12, Romanos 8 e 34 e Atos 1 e 9. O cremos anterior, aquele que era publicado desde junho de 1969 no jornal Mensageiro da Paz, no seu item 3, dizia o seguinte: cremos na concepção e no nascimento virginal de Jesus, plenamente Deus, plenamente homem, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus. E citava Isaías 7,14, Mateus 1,23, Romanos 8,34, Atos 1 e 9. Houve algumas modificações para melhor entendimento. Em primeiro lugar, nós não cremos apenas na concepção e no nascimento de Jesus. Nós cremos em Jesus. A fé em Jesus é que nos dá a salvação. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Não é assim que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 5? Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus. Jesus mandou que nós crêssemos nele. Veja bem, João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Então foi muito providencial a alteração para dizer que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Não apenas na sua concepção e no seu nascimento virginal, como constava no texto do cremos anterior. Cremos no Senhor Jesus Cristo, que é o Filho unigênito de Deus. O texto áureo da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Plenamente Deus, plenamente homem, isso já constava do texto anterior, e aí sim, nós, depois de afirmarmos que cremos em Jesus, que Ele é Senhor, que Ele é o Filho unigênito de Deus, e que Ele é plenamente Deus e plenamente homem, aí então nós enunciamos as várias etapas da encarnação do Verbo Divino. Na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. E é por isso que o título da nossa lição diz: o Senhor é Salvador. Também não havia no item do cremos anterior uma demonstração de que nós crêssemos que Jesus é o Salvador. E isto faz parte da crença da igreja. Logo no limiar da igreja, Pedro, pregando depois da cura daquele coxo da Porta Formosa, ele diz assim: seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, desde o início da história da igreja, há a pregação de que Jesus é o único e suficiente Salvador. Aliás, os nossos missionários pioneiros sintetizaram, e está no preâmbulo da introdução da nossa declaração de fé, o slogan utilizado pelos missionários pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingren: Jesus salva.
cura e batiza com o Espírito Santo. Então, nós vemos aqui que a condição de Salvador de Jesus é fundamental para que nós venhamos a considerar quem é a figura de Jesus, a identidade de Jesus. Depende, naturalmente, da condição de Jesus como Salvador da humanidade. Então, foi muito providencial, realmente, muito providencial, esta mudança de redação, que não muda a ideia, mas só torna muito mais clara, no sentido de sabermos quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Visto então este cremos, né, que fala da doutrina de Cristo, vamos então destrinchar, então, ver o que a Bíblia fala a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso item do cremos começa dizendo: cremos no Senhor Jesus Cristo. E assim, ao considerarmos Jesus como Senhor, nós estamos dizendo que Ele é Deus. Dizer que Ele é Senhor é dizer que Ele é Deus. E Jesus é apresentado nas Escrituras como Deus. Paulo, na Epístola aos Romanos, este tratado da doutrina cristã, ele mostra bem isso. Ele diz o seguinte, Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele já se diz servo de Jesus, portanto já chama Jesus de Senhor. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Paulo deixa bem claro que Jesus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o título de Jesus, porque Jesus é Deus. É por isso que quando nós falamos que cremos no Senhor Jesus, nós dizemos que Ele é Deus. Não há dúvida alguma da divindade de Jesus Cristo. As Escrituras mostram claramente que Jesus é Deus. E nós vamos ver algumas afirmações das Escrituras que nos revelam a divindade de Jesus. Em primeiro lugar, nós vemos que Jesus é chamado de Deus. No Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quem é este Verbo? É Jesus. Porque no versículo 14, desse mesmo capítulo 1 de João, é dito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Verbo, a palavra, o Logos, que a palavra grega aqui é Logos, este Verbo, a Bíblia diz, ele era Deus, ele é Deus. Então, a expressão Verbo era Deus demonstra claramente, João mostra logo no limiar do seu evangelho, a divindade de Jesus. Mas além desta expressão clara das Escrituras,
de que Jesus é Deus, nós temos algumas expressões, alguns atributos divinos que são remetidos, atribuídos ao Senhor Jesus. E, como por exemplo, a eternidade. Nós já vimos na lição de número 2 que Deus é eterno, pois a Bíblia diz que Jesus é eterno. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas. Portanto, ele é eterno, ele pré-existe a todas as coisas. No livro do Apocalipse, o Senhor Jesus também se identifica como eterno. Ele diz lá em Apocalipse 1:8: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus diz que ele é eterno, porque ele é o Alfa. O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega é a última letra. Ele é o princípio e o fim. E nós nos lembramos da expressão que o próprio Deus diz lá no livro de Isaías, dizendo ser ele o primeiro e o último. Né? Ele diz que eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Lá em Isaías 44:6. Então Jesus se refere da mesma maneira que Deus se intitulou no livro do profeta Isaías. Jesus repete esta mesma afirmação, demonstrando a sua eternidade. E só quem é eterno é Deus. Então Jesus, sendo eterno, ele é Deus. O profeta Miqueias, quando fala de Jesus, lá no capítulo 5, versículo 2, profeta Miqueias, lá em capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti lhe sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E aqui não há dúvida alguma de que Miqueias está falando do nascimento de Jesus. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, os escribas, os doutores da lei, e aí informam Herodes de que o Messias haveria de nascer em Belém por causa desta profecia de Miqueias. E aquele que nasceu em Belém, a Bíblia diz que é eterno. Veja bem, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Lá em João, no capítulo 17, no versículo 3, na oração sacerdotal, Jesus assim se manifesta. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, veja bem que Jesus tem poder de dar a vida eterna. No versículo 2 diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E ele só pode dar a vida eterna porque ele é eterno. Ele não pode dar algo que não tem. Então aqui Jesus também demonstra a sua eternidade. A Bíblia mostra a eternidade de Jesus. O próprio Jesus disse ser eterno ainda no seu ministério público. Lá em João 8:58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse,
eu sou. Jesus usa a expressão eu sou. É a mesma expressão que Deus usou lá para Moisés. Eu sou o que sou. E quando os hebreus perguntarem quem me enviou, Moisés, diga, eu sou, me enviou a vós. Eu sou o eterno, o autoexistente. Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então aqui, mais uma vez, se demonstra a eternidade de Jesus. E se a Bíblia mostra que Jesus é eterno, é porque Jesus é Deus. Mas não é só isso. A Bíblia diz que Jesus é onipotente. Nós já lemos aqui em Apocalipse 1 e 8. Eu sou o primeiro e o último, o Senhor que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Como Deus se manifestou no livro do Gênesis aos patriarcas, como El Shaddai, o Todo-Poderoso. E Jesus se intitula o Todo-Poderoso aqui em Apocalipse 1 e 8. Em Mateus 28 e 18, ele diz assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus se apresenta como onipotente. Se ele é onipotente, é porque ele é Deus. Mas a Bíblia mostra que Jesus é onisciente. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 24, está escrito, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Jesus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Nas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, no livro do Apocalipse, Jesus diz, eu sei as tuas obras. Jesus sabe todas as coisas. Ele conhece tudo. Ele é onisciente. Se ele é onisciente, ele é Deus. Mas Jesus também é onipresente. Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus está conosco todos os dias. Está com todos os seus servos ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Ele nunca nos desampara. Ele nunca nos abandona. Ele está presente em todos os lugares. O apóstolo Paulo teve esta experiência. Ele a relata na sua última carta, a segunda carta a Timóteo. Veja bem, capítulo 4, versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Todos o abandonaram, mas Jesus não, porque ele é onipresente. Mas nós vimos também na lição de número 2, que Deus, ele é imutável. Eu, o Senhor, não mudo. Está escrito lá em Malaquias 2 e 8. Pois a Bíblia nos diz que Jesus é imutável. Quando nós abrimos a Bíblia lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus não muda, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus é o mesmo, ele é imutável. E Jesus, ele
pode ser adorado. Nós encontramos na Bíblia Jesus sendo adorado. Lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 10, nós lemos o seguinte: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E quando você abre a Bíblia lá em Mateus 28, versículo 19, aliás, 28, versículo 9, é dito assim: Indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. Jesus não recusou ser adorado. E ele mesmo disse para o diabo na tentação do deserto: Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele servirás. E no versículo 17, quando os discípulos se encontram com Jesus, a Bíblia diz: E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus nunca recusou ser adorado. Por isso ele é Deus. Ele é Deus. Porque só a Deus devemos adorar. Mas a Bíblia também nos mostra que Jesus, ele é o Criador. Ele é Criador e não criatura. Por isso ele é Deus. Nós já vimos na lição de número 2 que o único Deus verdadeiro é o Criador de todas as coisas. E Jesus participou da criação. Ele criou todas as coisas. Voltamos lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, é dito: Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então a Bíblia mostra que Jesus é o Criador. Se ele é Criador, é porque ele é Deus. Mas a Bíblia também nos diz que Deus é santo. E a Bíblia fala que Jesus é santo. Atos, capítulo 2, versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aliás, é como santo que ele é apresentado a Maria pelo anjo Gabriel. Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus é chamado de santo, porque ele é santo. Se ele é o santo, veja bem que a expressão aqui é determinada, é um artigo definido, pelo que também o santo que de ti há de nascer. Nós não somos santos, fomos santificados. Paulo deixa isso bem claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, ele diz assim:
1 aos Coríntios, capítulo 1. A igreja de Deus que está em, versículo 2, a igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Nós somos chamados santos, mas nós somos santificados. Agora Jesus não, ele é o santo. E se ele é o santo, ele é Deus. Jesus, ele é amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. E Jesus é amor. Lá em João, capítulo 15, versículo 3. João capítulo 15, capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus é amor. E ele diz assim, no capítulo 15, versículo 13 de João: ninguém tem amor, mas tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E antes ele já dizia: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus é amor. Se ele é amor, ele é Deus. E Paulo ainda escreve em Efésios 3:19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é a verdade. O profeta Jeremias diz que Deus é a verdade, lá em Jeremias 10:10. Pois o Senhor Jesus disse, lá em João 14:6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se Jesus é a verdade, é porque ele é Deus. Mas a Bíblia também mostra que Jesus é Deus porque ele perdoa pecados. E os próprios inimigos de Jesus dizem que só pode perdoar pecados Deus. Lá em Mateus, capítulo 9, versículo 15, nós encontramos o seguinte. Versículo 5, perdão. Pois qual é mais fácil? Dizer perdoado. Vamos ler o versículo 2 em diante. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, veja aí a onisciência de Jesus, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer perdoados te são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a sua casa. Vejam bem que os escribas, os fariseus que estavam ali naquela casa em Cafarnaum, onde foi levado aquele paralítico, colocado pelo teto da casa, se escandalizaram porque Jesus perdoou os pecados. E eles diziam: só quem pode perdoar pecados é Deus. E Jesus então provou que era Deus. Porque para mostrar que ele perdoava os pecados, ele curou aquele paralítico. O próprio Jesus se declarou ser Deus. Lá em João, capítulo 5, no versículo 18, nós encontramos esta afirmação. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E lá ainda em João 10:33, está escrito:
Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então Jesus se declarava Deus porque ele é Deus e ele não pode mentir, e por causa disso os judeus queriam apedrejá-lo. E por causa disso os judeus queriam matá-lo. Então não há dúvida alguma de que Jesus é Deus. A Bíblia mostra isso. Houve uma grande discussão a este respeito no início da história da igreja. Tanto que o concílio de Niceia, que foi o primeiro concílio que foi convocado depois do fim da perseguição romana, né? Nós tivemos o concílio de Jerusalém, que está ali no capítulo 15 de Atos. Depois a igreja ficou perseguida pelo Império Romano, ela não podia se reunir, e surgiu uma heresia chamada arianismo, porque defendida por um presbítero de Alexandria chamado Ário, que negava a divindade de Jesus. Dizia que Jesus era um homem, a mais perfeita das criaturas, mas que Jesus havia sido criado por Deus. Ele era homem e não Deus. E foi então convocado o Concílio de Niceia, que se reuniu em 325. A perseguição acabou em 313, e em 325, na cidade de Niceia, na Turquia, se reuniram justamente para discutir a divindade de Jesus. E Atanásio, que era bispo, também um presbítero, depois se tornou bispo de Alexandria, foi o grande defensor da ideia da trindade e da divindade de Jesus. E mostrou que Jesus é Deus. As Escrituras mostram que Jesus é Deus. Não é verdade, como foi escrito naquele livro espúrio, o Código da Vinci, de Dan Brown. Não é verdade que Jesus passou a ser considerado Deus no Concílio de Niceia. Não, o Concílio de Niceia se debruçou sobre a questão da divindade de Jesus, mas ele chegou à conclusão que nós acabamos de chegar aqui, que as Escrituras mostram, Antigo e Novo Testamento, que Jesus é Deus. Eles apenas declararam que Jesus é Deus. E lá, no Concílio de Niceia, foi dito isto, né? E foi colocado no credo niceno. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir, as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra, que por nós homens e por nossa salvação desceu e foi feito carne e se fez homem. Então aqui fica bem claro que Jesus é Deus de Deus, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. A confusão surge por causa da expressão de que Jesus foi gerado. E isto vem lá do capítulo 8 de Provérbios. Em Provérbios, no capítulo 8, nós temos a personificação da sabedoria. E aqui, desde tempos antigos, se entendia que esta sabedoria personificada é o próprio Jesus. Porque o próprio apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Deus foi feito sabedoria. Lá em Lucas, se não me falha a memória, no capítulo 11, Lucas também mostra Jesus como sendo a sabedoria. Diz assim, Lucas capítulo 11, versículo 49. Por isso diz também a sabedoria de Deus. Profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Então a sabedoria de Deus é o próprio Jesus. E lá no capítulo 8 do livro de Provérbios,
diz assim, versículo 22, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. E Ario dizia, Jesus foi gerado, por isso ele não era Deus. Jesus era uma criatura, nada mais falso. Esta expressão gerado não quer dizer criado. Esta extensão gerado quer dizer manifestado. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, nós encontramos o seguinte: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Jesus foi manifesto como a semente da mulher prometida lá no Éden, no dia da queda. Depois prometido como aquele que faria benditas todas as famílias da terra, na chamada de Abraão. Depois aquele que seria o profeta como Moisés, no dia em que Moisés sobe ao monte depois da entrega da lei e o povo recua, algo que ele só revela num dos seus discursos de despedida, que estão no livro de Deuteronômio. Aquele que haveria de ser da linhagem de Davi, o filho de Davi, como prometido ao rei Davi. Aquele que nasceria da Virgem, o Emanuel, Deus conosco. O maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o servo do Senhor, o servo sofredor, revelado a Isaías. O filho do homem, revelado a Daniel, junto ao ancião de dias, em uma das suas visões no capítulo 7 de Daniel. Aquele que haveria de nascer em Belém de Judá, conforme diz o profeta Miqueias. Aquele que viria do Egito, como diz o profeta Oséias. Enfim, ele se manifesta. Aquele que é visto, que é anunciado a Maria, avisado José, mostrado a Simeão, revelado a João Batista no dia do seu batismo. Aquele que se apresentou à nação de Israel no seu ministério público. Aquele que morreu, mas ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Aquele que tem aparecido a nós e nos salvado. Esta manifestação que diz a geração. Não que ele foi criado, mas que ele se manifestou em seguida. Com relação a isso, na nossa declaração de fé, no capítulo 4 e 5, nós falamos, o capítulo 4 fala sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, e o capítulo 5 fala sobre as obras de Cristo. E no capítulo 4, a nossa declaração de fé diz assim: o epíteto Filho de Deus em relação ao Senhor Jesus Cristo significa que ele é Deus igual ao Pai. Trata-se de uma questão de substância ou essência. E isso fica ainda mais claro na expressão Filho unigênito. O significado do termo na língua original revela a divindade de Cristo. O termo usado para unigênito e o Novo Testamento grego é monogenes, composto por dois vocábulos, monos, único, só, solitário, genos, raça, cepo, tipo, e não geniá, geração. Entendemos que a palavra reflete a ideia de natureza, caráter, tipo. Unigênito, pois, significa o único da espécie, o único do tipo. Jesus é singular, o único Filho de Deus que tem a essência do Pai.
O adjetivo unigênito transmite a ideia de consubstancialidade. Jesus é tudo quanto Deus é. Então não há nenhuma dúvida sobre a divindade de Jesus. Mas este verbo que é Deus, o mesmo João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se humanizou. Ele é plenamente Deus, mas ele também é plenamente homem. O homem que é imagem e semelhança de Deus. O escritor aos Hebreus, ele fala: havendo Deus antigamente falado aos pais e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, a divindade aqui, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus se fez carne. Ele encarnou, ele se humanizou. O anjo Gabriel foi até Maria em Nazaré e disse que ela conceberia. Ela teria um filho, um ser humano, que seria gerado por obra e graça do Espírito Santo. Sem que ela tivesse nenhuma relação sexual, ela ficaria grávida, porque Jesus se encarnou no ventre dela, se fez homem. Ele verdadeiramente se humanizou. Paulo fala a respeito disso em Filipenses, capítulo 2, ele diz: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 5. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se fez homem. Mas era semelhante aos homens porque ele não tinha natureza pecaminosa. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, chama Jesus de o último Adão. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Assim como Adão não teve um ascendente biológico, genético, Jesus também não teve um ascendente biológico, genético. Ele se fez homem. Ele se fez carne. Ele que é o Criador, ele se autocriou como homem. E como homem, ele não tem um ascendente genético, assim como Adão não teve. Por isso que ele é chamado de último Adão. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. É por isso que nós cremos na concepção e no nascimento virginal de Jesus. Maria era virgem quando engravidou de Jesus. Jesus não tem a natureza adâmica, a natureza pecaminosa que Adão passou para os seus descendentes. Por isso que Jesus é semelhante aos homens. Ele é o homem perfeito. O homem, porque a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Vede isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas eles buscaram muitas invenções. Assim como Adão foi criado justo, santo, reto, perfeito, Jesus também foi gerado justo, reto, santo e perfeito. Mas Adão pecou, Jesus não pecou.
Por isso que Jesus é semelhante aos homens. Porque ele em tudo é igual a nós. Ele só não tem o pecado. Ele só não tem a natureza pecaminosa. Então Jesus, ele se fez homem. Não é igual aos homens, porque ele não é pecador. Ele é o homem original. É por isso que quando nós vemos a Cristo, nós vemos o que é o homem. O verdadeiro homem. O antigo chefe da igreja romana, o Papa João Paulo II, certa feita diz que quem não conhece a Cristo, quem não sabe quem é Cristo, não sabe quem é o homem, não sabe o que é o ser humano. O ser humano permanece um enigma para quem não sabe quem é Jesus, porque Jesus é o verdadeiro homem, o homem original, o homem perfeito, o homem criado por Deus, não este homem deturpado, corrompido pelo pecado. Jesus é plenamente homem e nasceu da Virgem Maria. Ele foi concebido quando Maria era virgem. A virgindade de Maria cessa no momento do nascimento de Jesus. Mateus é bem claro a esse respeito, quando ele diz lá em capítulo 1, versículo 25, e não aconteceu, a conheceu, quer dizer, José não conheceu Maria, até que deu à luz seu filho primogênito e pôs-lhe por nome Jesus. Depois Maria teve outros filhos, ela não é para sempre virgem, como diz a igreja romana, não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, Jesus é homem. E foi verdadeiramente homem. Não era um fantasma, não era um espírito evoluído, não. Ele é homem, ele se fez homem. Como homem, ele era membro de uma família. Nós vemos, José e Maria haviam se casado, não haviam se ajuntado ainda. Jesus veio, teve irmãos. Ele é conhecido como filho de Maria, ele é conhecido como filho de José. Enquanto homem, ele teve um nome. O anjo mandou que ele colocasse o nome de Jesus. Ele teve genealogia. Ele tem uma árvore genealógica. Uma árvore genealógica jurídica que está em Mateus, a linha ancestral de José, e uma árvore genealógica biológica, a linhagem materna, que está em Lucas. Jesus, enquanto homem, teve uma profissão. Ele era conhecido como carpinteiro, o filho do carpinteiro. Jesus, como homem, ele foi cumpridor dos seus deveres cívicos. Ele pagou o imposto do templo. Ele ia todo sábado à sinagoga. Ele comparecia às festas obrigatórias e até as não obrigatórias em Jerusalém. Ele cumpria as tradições, desde que elas não invalidassem os mandamentos de Deus. Jesus, como homem, se cansou. A Bíblia diz que ele se cansou e, cansado, dormiu no barco enquanto a tempestade ocorria. Jesus estava dormindo. Jesus estava ao pé do poço de Jacó, cansado, sedento e faminto. Ele teve fome, ele teve sede na cruz. Em razão das reações pela perda de sangue, ele disse: tenho sede. Porque Jesus comia, Jesus bebia. Ele era um ser humano. Enquanto homem, Jesus chorou. Chorou sobre Jerusalém, chorou ao ver o sofrimento da família de Betânia pela morte de Lázaro. Jesus se alegrou quando os discípulos vieram e lhe deram um relatório das suas pregações, do seu estágio evangelístico. Jesus, como homem, dependia da ajuda de Deus, vivia em constante oração. Jesus buscava a presença de Deus. Jesus orava a Deus, pedia ajuda a Deus.
Enquanto homem, Jesus morreu. Ele morreu mesmo. Não é o que diz o Alcorão, que um sósia morreu no lugar de Jesus, não. Jesus morreu, ele mesmo diz no livro do Apocalipse: eis que eu estou vivo, eu que fui morto, mas agora vivo e vivo para sempre. A Bíblia diz que quando Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e tendo dito isto, expirou. E são palavras escritas por um médico, que era Lucas. E Jesus, enquanto o homem foi ressuscitado, quem ressuscitou foi o homem Jesus, porque quem morreu foi o homem Jesus. Deus não morre, mas ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo, dizem as Escrituras. E quando Jesus ressuscitou, ele continuou sendo homem? Sim. Jesus nunca mais deixou de ser homem. Hoje Jesus é Deus e homem. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. É o Jesus Cristo, homem, que está à direita do Pai, intercedendo por nós. Em corpo glorioso, em corpo glorificado? Sim. Por isso João diz que assim como ele é, nós o veremos. E ainda não, nós hoje somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas seremos semelhantes a ele, ao homem Jesus. Quando nós formos arrebatados, nós teremos corpos glorificados, assim como Jesus o tem. Não seremos iguais a Jesus, porque Jesus é Deus e homem. Mas nós seremos homens glorificados, assim como Jesus o é. Jesus continua sendo homem. Ele se fez homem, e homem será para todo sempre. Ele é Deus. Ele não se fez Deus, porque ele é Deus. Mas ele se fez homem e continuará sendo homem para sempre. Mas a Bíblia também nos diz que Jesus, ele é o Cristo, o Messias, o ungido. O Messias, o Cristo. Porque só ele possui os 3 ofícios, os 3 ministérios criados por Deus no plano da salvação. Enquanto Jesus não vinha, Deus trabalhou o plano da salvação. Deus se revelou aos homens através de 3 ofícios: o ofício de rei, o ofício de sacerdote e o ofício de profeta. Os sacerdotes, aqueles que ofereciam sacrifícios em nome do povo, para aplacar a ira de Deus ou para demonstrar a gratidão do povo a Deus, que levavam o povo a Deus, faziam a mediação entre o povo e Deus. O profeta, que é aquele que trazia a mensagem de Deus para o povo, o porta-voz. E o rei, que é aquele que governava o povo, administrava o povo para fazer cumprir a lei de Deus. Então nós temos esses 3 ofícios criados por Deus, esses 3 ministérios, para fazer a economia da salvação, a administração da salvação, até a vinda do Cristo. Porque o Cristo é o único nas Escrituras que exerceu os 3 ministérios. Nenhum outro homem exerceu os 3 ministérios. Grandes homens de Deus. Moisés foi sacerdote, porque ofereceu sacrifícios ao povo, porque fez a mediação com o povo. Foi profeta, porque trouxe mensagem do povo, de Deus para o povo. Mas nunca foi rei.
Quem reinava sobre Israel no tempo de Moisés era Deus. Samuel, este grande homem de Deus, sacerdote, oferecia sacrifícios em favor do povo. Profeta, trazia mensagens de Deus para o povo. Foi juiz de Israel também, mas não era rei. Ao contrário, o povo pediu para ele um rei, porque ele não era rei. E ele se sentiu rejeitado. E Deus disse, não, você não foi rejeitado, porque eu é que reinava sobre eles. Davi, o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele era profeta. Salmos proféticos, trazendo mensagens de Deus. Ele é rei, foi ungido rei sobre Israel. Reinou sobre Israel, mas não era sacerdote. Quando ele precisava consultar a Deus, ele tinha do seu lado Abiatar e Zadok, 2 sumos sacerdotes simultâneos, porque ele não era sacerdote. Mas Jesus é rei. É o filho de Davi, aquele que tem o trono de Israel. E em todas as línguas oficiais do seu tempo, o grego, o latim e o hebraico, mesmo na cruz, foi colocado acima dele. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Quando Pilatos lhe perguntou, logo tu és rei? Ele disse, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Mas Jesus não era só rei, ele é profeta. Profeta. Ele mesmo disse que é um profeta. Ele mesmo foi reconhecido como profeta. Quando ele perguntou, quem dizem os homens ser o filho do homem? E o povo e os discípulos disseram, uns dizem que tu és João Batista, que era profeta. Outros Elias, outros Jeremias ou outros dos profetas. Jesus mesmo se disse profeta. Ele mesmo disse, não há profeta que tenha honra em sua própria pátria. Mas Jesus também é sacerdote. A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele ofereceu a si mesmo e tirou o pecado do mundo. Foi assim que João Batista o apresentou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o próprio João diz, não João Batista, o evangelista, o discípulo, o apóstolo, ele diz, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sacrifício que o escritor aos Hebreus diz que foi o sacrifício único e perfeito que nós celebramos e comemoramos toda a ceia do Senhor. Mostra que Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote, o maior de todos os sacerdotes, o maior de todos os profetas, o maior de todos os reis, porque ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso ele é o Cristo, o Messias, o ungido. As obras de Jesus, no cremos, estão aqui disciplinadas. Ele teve uma concepção e nascimento virginal para ser o homem perfeito, que é mostrado no Evangelho segundo escreveu Lucas. O homem perfeito, a sabedoria de Deus, o homem sem pecado, o homem que nos ensina a ser seres humanos. A sua morte vicária e expiatória, não tendo ele pecado, ele morre em meu lugar e em seu lugar. É isso que quer dizer morte vicária. É morre no meu lugar. Desde o começo do ministério, Jesus, seu ministério público, ele assume o lugar do pecador. Ele não tinha pecado, mas ele batizou. João Batista não queria batizá-lo, porque ele não tinha pecado. Mas ele disse, olha, deixa João, não importa que eu cumpra toda a justiça. Eu vim ocupar o lugar do pecador. E ele sobe ao patíbulo da cruz para morrer por mim e por você, para ocupar o nosso lugar.
se fez pecado por nós. Por isso que a sua morte é vicária. E a sua morte é expiatória. Ou seja, ela tirou o pecado do mundo. É isso que quer dizer a obra expiatória. A nossa declaração de fé diz no capítulo 5 sobre as obras de Cristo. Cremos que Deus aceitou a morte de seu Filho Jesus Cristo como expiação pelos nossos pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados. Está lá em 1 de Pedro 2,24. O termo expiação refere-se a sacrifício para purificação e perdão dos pecados. Por isso que a sua morte é vicária e expiatória. É pelo sangue de Jesus vertido na cruz que nós somos purificados. Cremos também na sua ressurreição corporal. Ele realmente morreu e ressurgiu. O seu corpo foi glorificado. Ele ressurgiu num corpo glorificado. Não era um fantasma, era um corpo glorificado. Passou sim pelas paredes do cenáculo, mas ele comeu depois de ressuscitado para mostrar que não era um espírito. Ele mesmo diz, eu não sou um espírito, vede que eu tenho carne e ossos. Veio me tocar, tomei, não creio, e foi tocar nele. Jesus realmente ressuscitou em corpo, um corpo glorificado, e subiu aos céus. Ele subiu aos céus e agora está à direita do Pai. E esta subida aos céus é a prova da sua vitória. É a prova de que ele entrou na glória e agora abriu um novo e vivo caminho. Nós temos acesso ao céu por Jesus Cristo, pela sua carne que ele abriu. E a sua subida aos céus mostra que ele é o Salvador do mundo. Quando cremos em Jesus, nós passamos da morte para a vida. Voltamos a ter comunhão com Deus. Nosso pecado é tirado e nós temos a vida eterna. Esta é a obra de Cristo. É este o Jesus a quem nós servimos. É este Jesus em quem nós cremos. Amém.